Hoje eu sou mãe, mas eu nunca tinha tido vontade de ser mãe. Uma das coisas que eu mais amo é ser mãe. O que mudou nesse meio tempo? Como que eu me transformei dessa forma? Fica nesse vídeo até o final que vai valer a pena. Eu sou filha única e vivi uma vida em que as coisas sempre foram a meu favor. Não fui uma pessoa mimada, mas eu nunca fui uma pessoa que tive que dividir nada com os meus irmãos. Sempre foi eu, meu pai e minha mãe. Eu sempre tive uma tendência a pensar muito em mim, uma pessoa com um ego bem alto. Não que isso era uma coisa visível para as pessoas, mas nos meus pensamentos eu sabia que eu era. Então, sempre que eu pensava em filhos, eu sempre pensei assim, nossa, mas se eu tiver um filho, isso vai atrapalhar a minha vida. Porque eu vou abrir mão das minhas noites de sono, porque eu vou ter que deixar de fazer as minhas coisas por causa do meu filho, porque eu vou ter que abrir mão da minha carreira por causa desse filho. E quando eu falo isso com vocês, eu vou confessar uma coisa para vocês. Esses pensamentos são pensamentos que são muito comuns, mas ao mesmo tempo, cara, são pensamentos que, assim, eles são totalmente voltados para o ego. Eu não tinha noção disso na época. Mesmo que eu tinha isso comigo, de eu não tenho vontade de ser mãe, né? Antigamente eu falava isso, dentro de mim eu sempre soube que eu seria um dia. E aí teve uma vez, eu já era mais adulta, eu nem era adolescente mais, eu já era mais adulta, e eu falei com Deus assim, Deus, por favor, gera no meu coração esse desejo, porque quando eu realmente for mãe, eu quero desejar essa criança. Eu sei que o Senhor tem isso para mim, porque o Senhor criou a humanidade para que se reproduza. Eu sei que algumas pessoas não têm essa possibilidade, né, de se reproduzir. Algumas pessoas vão passar por essa terra sem se reproduzir por decisão, mas eu sabia que mesmo que eu não desejava, o Senhor tinha aquilo para mim. Um dia eu seria mãe, por mais que eu não desejasse aquilo. E eu ficava olhando, gente, eu nunca tinha facilidade de lidar com criança, cara, sempre muito difícil pra mim. Eu não sabia lidar direito com criança, eu não cresci com crianças na minha família, tipo priminhos próximos, nunca tive um sobrinho, porque eu sou filha única. Então, assim, eu não tive esse acesso, entende? E dentro do meu coração eu vi que eu tinha muitas feridas em relação a isso, a ponto de que eu achava que a maternidade era ruim. A ponto de que eu achava que não era algo bom porque você tem que abrir mão da sua vida toda por causa de uma pessoa. E o meu ego e a minha vaidade não eram capazes de pensar o quanto era bom ser mãe. E aí eu me casei, eu estava com 1 ano de casada, eu estava usando DIU hormonal. E aí eu fui e engravidei usando DIU hormonal. Foi o que aconteceu comigo. Eu usava um DIU que se chama Kailina. E sim, eu engravidei de DIU. E não era o momento que a gente estava planejando, a gente conversava já, por mais que o meu marido também não desejava, não tinha aquele desejo de ser pai, a gente falava assim, ok, mas um dia nós vamos ser pais, mas aí vamos esperar tirar o DIU quando a gente tiver os 30 e poucos anos. Hoje eu e ele temos 29, a nossa filha já tem 2 anos, só para vocês terem noção. 2 aninhos de idade, nós dois com 29 anos. Era pra gente nem ter filho ainda, se fosse de acordo com os nossos planos. Mas Deus, ele tinha planos maiores. E o que eu quero falar com você é que o momento que a minha filha veio, ela veio de uma forma, tipo assim, ela tinha que vir, cara. Deus sabia que essa menina, ela ia me transformar de uma forma muito surreal. E a Fernanda, ela não transforma só a mim, ela transforma todo mundo que está ao redor. Ela é uma criança incrível, ela é completamente apaixonante. A Fernanda é escolhida na terra por Deus. Cara, eu engravidei dela usando DIU. A Fernanda nasceu com 28 semanas de gravidez, com 735 gramas. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas é de 6 para 7 meses de gravidez, 735 gramas é surreal. Ela era desse tamanho assim, gente. Ela era minúscula. Eu nunca imaginei ver um bebê tão pequeno na minha frente. E foi uma gravidez super, assim... A gravidez em si eu não tive muitos sintomas, mas foi muito complicado ali o parto depois, né, que ela foi para UTI e a gente teve que lidar com isso. Foi tudo muito complicado, foi tudo muito difícil. Ela passou por muitas coisas ali naquela UTI, no hospital, ficou 81 dias internada. E a Fernanda não tem nenhuma sequela, ela é toda perfeita, ela é uma menina apaixonada pela vida, alegre o tempo inteiro. Você só vê a Fernanda meio moadinha quando ela tá doentinha e mesmo assim ela ainda fica feliz. É muito surreal. Ela ensina a gente a ter outro olhar para a vida. E é assim que Deus faz.
Ele usa de umas ferramentas que só Ele entende para nos tratar. E eu vejo hoje, depois de ser mãe, que a maternidade é uma das ferramentas mais absurdas que Deus usa para testar, para treinar, para desenvolver alguém. Óbvio, se essa pessoa tiver essa disponibilidade dentro dela, porque nem é todo mundo que quer, né, gente? A gente precisa ser sincero em relação a isso. Não é todo mundo que está afim de ser testado e de ser treinado dessa forma. Mas, com a graça de Deus, o meu coração foi aberto. E quando eu estava desconfiando da minha gravidez, eu comecei a falar com Deus sobre isso, porque eu estava usando o DIU, mas ao mesmo tempo eu estava tendo alguns sintomas de tipo, parecia gravidez, mas eu falei, não é possível, porque eu estou usando o DIU. Tinha 8 meses só, gente, que eu estava com o DIU. E aí eu comecei a falar com Deus, Deus, mais uma vez, se realmente for da sua vontade e eu realmente estiver grávida, por favor, trata o meu coração, porque eu quero desejar essa criança. E a primeira coisa que Deus começou a tratar foi o egoísmo, que eu falei pra vocês. Que foi a primeira coisa que eu percebi, o quanto eu era egoísta, o quanto eu só pensava em mim, o quanto eu não era disposta a abrir mão da minha vida por causa do outro. Como que eu vou viver o evangelho desse jeito, gente? Como que a gente vive o evangelho? Como que a gente vive uma vida cristã sem pensar no outro, sem pensar em dedicar a nossa vida pelo outro? Hoje a minha vida tem muito mais graça, hoje a minha vida tem muito mais sabor, a ponto de eu querer ter mais filhos. O Senhor fez com que eu desejasse ter mais filhos, independente daquilo que eu passei. Porque na palavra de Deus diz que os filhos são uma herança do Senhor. Os filhos são uma recompensa que Deus dá. Eles são uma bênção de Deus. Como que a gente não deseja viver isso? Hoje eu fico pensando como que eu não desejei viver isso um dia. Como é maravilhoso viver a maternidade. Se você é uma mãe que está passando agora pela gravidez, ou seu filho nasceu, você está se sentindo meio perdida, saiba que a maternidade é algo muito espiritual. Você está abrindo mão da sua vida pela vida de outra pessoa, para que essa pessoa seja construída. Você vai mostrar o que é viver para essa pessoa. E eu oro agora para mim e para você, para que Deus nos dê temor, para que Deus nos dê sabedoria, para que a gente cuide e ame os nossos filhos. Como é maravilhoso ser mãe, que a gente veja realmente o lado maravilhoso disso e que as nossas fraquezas sejam trazidas à tona para que a gente seja tratado no Senhor, para que a gente seja cada dia melhor, sendo exemplos para essas pessoas que Deus nos abençoou, para que a gente seja mães. Não é fácil eu abrir aqui para você e falar que eu não tinha nenhuma vontade de ser mãe, que na verdade eu tinha um pavor de pensar em ser mãe, mas é maravilhoso poder compartilhar com você que um dia eu era assim. E hoje eu sou completamente o oposto disso, porque Jesus me curou. Porque Jesus curou meu coração a respeito desse trauma com a maternidade. E hoje é uma das coisas que eu mais amo na minha vida. O meu desejo é que você também deseje ser mãe. Essa é a missão mais maravilhosa dessa terra. É algo que passa de nós para frente, é alguém que a gente vai deixar um legado. E cabe a nós sermos pessoas melhores, para que esse legado seja incrível para essa pessoa que nós somos incumbidas a ensinar.